Estou aqui com a Jussi Cabreira. A Jussi é programadora há um tempão, mas sempre correndo atrás de aprender as coisas. Ela ama compartilhar conhecimento e ajudar mulheres a entrarem e permanecerem na área de tecnologia. Ela é uma mãe orgulhosa de um pequeno nerd. Ela ama cozinhar, mas ama ainda mais comer. Eu tenho o mesmo problema, Jussi. Atualmente, trabalha como software engineer, passando frio em Dublin, na Irlanda. Jussi, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigado aqui por tirar um tempo do seu dia em Dublin, na Irlanda, para conversar. E a pergunta que sempre que eu faço no começo do bate-papo aqui é: como é que foi o seu começo? Como é que você viu que computação, programação era alguma coisa que te interessava? Conta pra gente, por favor. É uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo. Bom, como que eu comecei? O colégio que eu estudei, da minha sexta série até o final do ensino médio, era um colégio que tinha ensino médio técnico em informática. Então, fiz, né, junto, não tinha nem opção de separar, mas era uma coisa que eu já tinha interesse, gostava de computador e tal. E havia um programa de estágio nesse colégio, no segundo ano do ensino médio. Eu fiz a prova achando que eu nem ia passar, mas passei. Tinham 15 vagas, se não me engano, eu passei em 11º. Tomei choque na prova prática de hardware. Foi super doido isso. E aí eu me lembro que as pessoas que eram aprovadas nesse programa de estágio, nós tínhamos uma apresentação onde mostravam as áreas disponíveis para a gente atuar, isso dentro do colégio, e nós poderíamos escolher por ordem de posição. E aí mostraram a parte de monitoria, tinha monitoria de laboratório de criança, de adolescente, tinha a parte de redes, tinha a parte de desenvolvimento. E as primeiras posições, obviamente, gostaram da parte de desenvolvimento e eu fiquei lá com vontade de entrar, mas não tinha posição suficiente. Meu primeiro cargo foi trabalhar em monitoria de laboratório de informática de criança, de criancinha mesmo, dos pequenininhos, até quarta série. Mas eu estava tendo naquele ano lógica de programação e eu estava apaixonada por programação. E aí, com a apresentação do setor de desenvolvimento, eu fiquei mais interessada ainda. Passaram uns anos, né? Acho que demorou quase 2 anos, porque eu terminei meu ensino médio, mas entrei na faculdade nesse ponto. Eu estava em dúvida entre biologia, farmácia e sistemas de informação, que tinha uma faculdade perto da minha casa que tinha sistemas de formação disponível ao invés de ciência da computação. E eu fiquei na dúvida e tal, e tinha aqueles programas de conhecer faculdade. Na minha cidade, eu sou de Guarulhos. E aí abriram uma das universidades lá para a gente participar de palestras e coisa e tal. E entrei no laboratório de anatomia. E fiquei horrorizada, falei, Deus me livre, não quero mais pisar nisso. Biologia, farmácia não vai dar para fazer porque tem aula de anatomia. Vou fazer sistemas de informação. Então, acabei terminando meu ensino médio, entrei em sistemas de informação e dali a 6 meses abriu uma vaga na área de desenvolvimento. E aí eu abracei isso e nunca mais saí desse jeito. É fantástico isso. Isso é que a gente estava comentando offline, né? Que as coisas vão acontecendo na vida, né? Os caminhos vão se abrindo, né? E conta um pouquinho pra gente sobre esse estágio e também conta um pouquinho sobre a faculdade. O estágio de desenvolvimento era em alguma tecnologia específica, alguma linguagem específica, ou foi uma coisa mais geral? E como é que foi a tua faculdade também? Conta um pouquinho pra gente sobre que tipo de curso, que tipo de influência a faculdade, que tipo de embasamento trouxe para você também. Do colégio, nossa, eu me senti muito sortuda com esse lance de ser preparada para o mercado de trabalho antes mesmo de eu sair do colégio. Então, nós éramos em 15 adolescentes, assim, a gente era bem novinho mesmo, de nosso chefe chamar atenção porque a gente estava correndo no corredor. Esse tipo de maturidade. Mas era um clima tão gostoso e era muito colaborativo e era bem misturado a quantidade de meninas e meninos. Então, inclusive, fiquei por um tempo numa bolha onde eu achava que isso refletia o lado de fora, o mundo exterior. Então, eu trabalhei um tempo no laboratório de criança e era tudo Linux. Na maioria dos laboratórios, só tinha um laboratório que era de Windows, que era para nós que estávamos no ensino médio, para aula de design gráfico, essas coisas. O restante eram 4 laboratórios, 3 de Linux e um de Windows. Então foi uma experiência legal no sentido de
conheci bastante esse mundo de open source, de Linux. A gente conversava sobre a questão de software livre. Hoje em dia é bem mais fácil. Existiam pequenas coisas simples como plugar o pendrive, que não era aquela coisa plug and play. Tinha que rodar a linha de comando para fazer funcionar, para fazer formatação, trocentos comandos. Então, aprendi pra caramba na época, coisas que eu não lembro direito mais agora. Mas foi esse meu primeiro contato. E ajudar as criancinhas fofinhas também. Depois disso, eu acabei mudando para o laboratório de design gráfico, foi isso. Aí lá fui para o mundo do Windows, aprendi a formatar, limpava a bolinha de mouse, que, gente, se você tem 20 anos, talvez você não saiba o que é isso, bolinha de mouse. Então, a cada 6 meses, quando entrava em época de férias escolares, a gente limpava todas as bolinhas de mouse, limpava teclado, tirávamos todas as teclas para limpar. Eram laboratórios de, acho que umas 40 máquinas cada laboratório. Aí depois disso, eu passei um tempo no setor mais administrativo que tinha do estágio. E aí eu lembro que, sei lá, não tinha muita coisa para fazer. Meu chefe pediu para fazer site, umas coisas assim. E aí eu comecei a brincar um pouquinho de fazer site, mas nunca publiquei nada. Inclusive, esses dias eu lembrei disso. Eu sou uma programadora PHP que nunca publicou um site na vida. Nunca, nunca, nunca. E depois disso, quando eu fui para a área de desenvolvimento, tinha 2 opções de linguagem. E esse setor construía todas as aplicações para dar suporte ao colégio. Então, tinha intranet, tinha e-learning na época, que eram programinhas para as crianças navegarem, aprenderem coisas, ponto eletrônico, boletim histórico. Então, tudo que o colégio precisava eram coisas que foram desenvolvidas no setor de desenvolvimento pelos estagiários. E aí tinham coisas em Java e em PHP. Quando abriu a vaga em desenvolvimento, que eu já tinha entrado na faculdade, eles estavam desistindo de usar as aplicações em Java, estavam migrando para PHP. Minha primeira atribuição no time foi fazer documentação, porque não tinha documentação de nada. Então eu lembro de fazer MER, DER, que é os diagramas de banco de dados, de relacionamento. Eu olhava os códigos para saber todas as tabelas e campos que eram utilizados. E foi quando eu comecei a ver código em si, além do que tinha nas aulas, porque nas aulas eu tinha linguagem C. Então era mais focado em lógica de programação mesmo, coisa simples. E aí, quando eu fui pro, entre aspas, mundo real, eu vi como é que as coisas funcionavam, mas ainda não tinha codado nada. Aí surgiu a necessidade de criar uma aplicação para migrar, porque tinha em Java e queriam em PHP a parte de diário escolar de professor, para lançar presença, falta, e precisava de mais alguém para programar. E aí eu entrei nessa e larguei a parte da documentação, que eu estava exclusivamente na documentação, nos primeiros 2, 3 meses. E aí comecei a programar em PHP, ensinada pelos meus próprios colegas, assim. Eu tinha acabado de me formar e eu lembro que os meninos que me ensinaram estavam terminando o ensino médio. E nessa época eu dava aula também, esqueci desse ponto. Era uma loucura de fazer de tudo lá. E dava aula de mecatrônica. No estágio eu tive contato com várias coisas. Isso é aquilo que a gente fala no Brasil, que você estava chutando a bola para cobrar o escanteio, você corria para a área para cabecear a bola para fazer o gol também. Conta pra gente, você tem várias coisas que você mencionou aqui que seria interessante a gente explorar um pouco mais na conversa aqui. Primeiro é o open source, né? Explicar para o pessoal um pouquinho esse negócio de open source, qual foi a importância do Linux, do open source para você no seu aprendizado aqui. A linguagem PHP também, que é extremamente importante no mercado e tudo mais. E outra coisa aqui, mecatrônica. O que é mecatrônica? Explica um pouquinho pra gente também o que é mecatrônica, que tipo de aula que você dava. Dá pra você explorar um pouco esses 3 temas pra gente? Open source, PHP e mecatrônica? Nossa, eu vou de trás pra frente, tá? Gente, olha, eu tô recapitulando a minha vida aqui, coisas que a gente esquece que fez, né? O terceiro ano do ensino médio era focado em mecatrônica, então nós fazíamos maquetes. Lembra aquele mouse do Castelo rá tim O jovem que tá escutando não vai lembrar, provavelmente. Mas a gente pegou o mouse, existe um ratinho no Castelo rá tim e inspirado nesse personagem, a gente pegou o mouse e fez ele andar pra frente e pra trás. Maquete, lembro que nós estávamos falando sobre usinas,
acho que hidrelétricas na época, a gente construiu mini maquete de usina hidrelétrica. Tinha, de novo, inspirado em Castelo rá tim obrigada, Rede Cultura. Tinha o porteiro do castelo. E eu lembro que teve uma feira cultural que a gente fez isso também. Então era um porteiro feito de lata que mexia a boca e os olhos. Lembro que a gente fez isso também. Então era esse tipo de coisa que rolava nas aulas de mecatrônica. Mas uma das primeiras coisas que a gente aprendeu a fazer, a gente usava portas de impressora do computador e criava uma placa e a gente conectava LEDs nessa placa e dependendo do comando que a gente digitava, acendia determinado LED ou determinada sequência. Eu acho que foi o primeiro projeto que eu fiz. Então, mecatrônica era isso. Porque eu saí totalmente desse mundo, mas foi aí que eu tive contato com lógica de programação e programação. Então, a primeira linguagem que eu programei foi linguagem C para fazer esse tipo de coisa. Indo para a parte de open source, eu entendo mais a importância disso agora, sabe? Eu lembro de participar de palestras e apresentações, mas eu não entendi. Eu acho que eu não tinha maturidade para entender naquela época o que isso representava. E hoje eu entendo muito o valor disso. Falar, a minha vida, eu pago minhas contas com tecnologia open source. Minha carreira toda foi trabalhando com tecnologias open source, então PHP, bancos de dados, né, Postgres, que foi a maior parte do meu contato com o banco de dados foi com Postgres, ao invés de MySQL, que a maioria das pessoas tem contato. O que mais? Nossa, um monte de coisa. Solar, gente, tá se esvaindo as coisas da minha mente. Mas frameworks, acho que tudo, basicamente, que eu uso hoje em dia, até a distribuição Linux que eu uso é open source. Então, representa muito, eu devo muito à comunidade. Gostaria de contribuir mais. Hoje em dia, meu tipo de contribuição é mais apresentando, ensinando, compartilhando o que eu aprendo, do que propriamente abrindo PR lá no repositório. Mas faz super parte da minha vida. Devo muito, muito mesmo ao universo open source. Isso é muito bacana. Eu tava pensando aqui, você falou do mouse de bolinha, né? O pessoal não deve lembrar do mouse de bolinha. Eu sou da época que não existia mouse ainda. Mas eu lembro do mouse de bolinha. Você deve lembrar também que o mouse de bolinha ele acumulava uma poeira de vez em quando, né? Sujeira. E você tinha que abrir, te limpar a bolinha para ele começar a funcionar de novo. Que às vezes aquilo não funcionava. Ele tinha uns sensorizinhos que controlavam aquela bolinha ali também que iam gastando. Então acabava, não funcionava Nossa, mais o mouse. verdade. Lembra disso? Uhum. É isso que a gente limpava. A gente deixava a bolinha de molho num pote com água. E aí passava Isso, cotonete nesses rolamentinhos, assim, que isso, controlavam a isso. bolinha, né? Meu Isso. Deus, isso é tão antigo, É. né? O tempo passa, mas não, isso é recente. Mas enfim, em que tipo de projeto open source você mencionou PR? Explica para os nossos ouvintes aqui o que é um PR, que tipo de projeto você anda contribuindo hoje em dia. Gostaria de estar contribuindo, mas eu nunca fiz contribuição em código. Mas o PR, por exemplo, a linguagem PHP é assim, os frameworks também, Symfony, Laravel e vários outros, abraçam a questão da cultura open source, são coisas que a comunidade que constrói junto e de graça. Então, a gente pode ver algum problema, algum bug que tem na linguagem, ou no framework, ou na distribuição. A gente pode enviar, submeter pull requests, e eles vão ser analisados por outros membros da comunidade e, eventualmente, aprovados quando for o caso. Gostaria muito de fazer isso. Inclusive, das coisas que tá na minha to-do list e ainda não fiz. A to-do list é uma coisa infinita, né? Tem sempre um monte de coisa na to-do list que a gente tem que fazer ou planeja fazer, tem sempre alguma coisa. Se você completa uma coisa, você coloca mais 5 na to-do list, né? Tem sempre alguma coisa, ela cresce exponencialmente, né? Exatamente. Eu acabei indo mais pro lado de apresentações. Acho que é mais fácil. Eu sou o tipo de pessoa que eu não passo muito tempo na frente do computador. Eu basicamente fico na frente do computador quando eu tô trabalhando. Então, eu tenho um outro tipo de perfil. Tem gente que curte programar por lazer no tempo livre. Eu não sou essa pessoa, sabe? E conta um pouquinho pra gente um pouco mais sobre a sua evolução profissional ainda no Brasil. Você foi estágio, primeiro emprego, e como é que foi essa evolução profissional até você chegar no ponto que pintou essa oportunidade para você ir trabalhar na Irlanda? Conta um pouquinho pra gente dessa evolução. Esse programa de estágio que eu fiz parte na época, o colégio que eu trabalhava era basicamente mantido em questões de tecnologia por estagiários.
E eu peguei bem aquela transição de quando regulamentaram a parte de estágio e definiram que não poderia existir estágio de mais de 2 anos, que esse seria o máximo. Então, nessa época, tinham pessoas que eu trabalhava que tinham 4, 5, 6 anos de estágio. Eu acho que eu fiquei 4 anos e meio como estagiária, considerando que eu entrei no segundo do ensino médio e fiz até quase o final da minha faculdade ali como estagiária. E tinha gente que acabava entrando em curso de engenharia da computação, que eram cursos de 5, 6 anos, então às vezes ficava lá a vida toda como estagiária. E aí, quando eu peguei essa transição da lei do estágio, o colégio teve que dispensar todo mundo que tinha mais do que 2 anos. Então, eu fui dispensada. Foi quando eu terminei meu terceiro ano de faculdade. Aí, eu fiquei uns meses sem trabalhar. E nessa, passou uns mesezinhos, consegui uma vaga numa fábrica de software. Realmente, empresa de garagem. Era uma empresa que ficava na garagem do dono. E nessa, fui trabalhar em São Paulo, né? Eu sou de Guarulhos, fui trabalhar em São Paulo e era uma loucura. Pegava muito trânsito e estava no meu último ano de faculdade. Eu fiquei lá só 3 meses, mas foi quando eu trabalhei com Script Case, que é um framework PHP que ele é mais para fazer relatório. Ele era, né? Hoje em dia eu fiquei sabendo recentemente que ele ainda existe. Ele não é open source, mas era uma coisa que você não precisava nem programar muito para saber desenvolver nele. E aí rolou um problema de compatibilidade entre uma versão e outra, e eu fui contratada por causa disso. Mas aí precisava de alguém para cuidar do projeto, fazer reunião com o cliente, um monte de coisa. Eu virei faz tudo lá. E eu me senti muito crua nesse período, porque realmente eu saí de um estágio e fui para essa empresa onde requeria um conhecimento nem tão apurado, mas um pouquinho de várias coisas. Foi legal para eu ter noção como que era o mercado de trabalho, mas eu senti que não era para mim. Na faculdade que eu trabalhava, encontrei um dos meninos que havia estagiado comigo e trabalhava na faculdade. Eu falei, poxa, não tem uma vaga de PHP? Não. Ele, pô, tem. Eu falei, nossa, eu gostaria muito. E ele me indicou. A faculdade não contratava alunos, porém, eles abriram uma exceção porque nessa já seria meu último semestre. Então, assinei contrato de confidencialidade e entrei para trabalhar na faculdade que eu fazia curso. E lá eu fiquei, isso faz muito tempo, não lembro quanto tempo eu fiquei lá. Talvez eu fiquei uns 4, tenha ficado uns 3, 4 anos lá. E também aprendi bastante. De novo, tive acesso a um ambiente colaborativo, era um ambiente de. As pessoas gostavam de ensinar, então eu dei essa sorte de novo de trabalhar num lugar onde tinham pessoas que gostavam de ensinar, então eu aprendi bastante coisa. Era de novo um lugar onde eu desenvolvia sistemas internos, então de novo não construí sites, não publiquei nada, mas dava suporte às coisas que existiam e construía mais coisas, como sistema para gerenciamento de secretaria, financeiro, histórico escolar de novo, conheci mais sobre banco de dados, nessa época eu trabalhei com MySQL, e esse tipo de coisa. De novo, né, esse ambiente escolar, que eu já tinha experiência, mas que eu pude aprender bastante. E aí você havia me perguntado a respeito da faculdade, eu esqueci de responder. Eu fiz sistemas de informação, que é uma coisa, tem programação, mas é bem focada em coisas de gestão. Isso me ajudou em alguns momentos, mas eu acabei indo mais para a área de programação mesmo, e aí nesse ponto a faculdade não me deu tanto suporte. O que eu via na faculdade não era o que eu via no mercado de trabalho. Então eu tive PHP na faculdade. E era um momento que eu já programava em PHP. E aquilo não demonstrou. Eu lembro que foi um semestre todo que o professor ficou para ensinar como fazer um CRUD. O semestre inteirinho. Então, na área de programação, não me ajudou muito. Conheci Delphi, conheci, que mais? Acho que um pouquinho de Java. Tinha Delphi, tinha uma outra linguagem que eu tive na faculdade, mas foi tão rápido, foi tão uma pincelada que só serviu para conhecer, para ter um primeiro contato com a linguagem, não serviu para eu dizer, eu programo nessa linguagem, sabe? Então, deu um pouco de embasamento em relação a algumas coisas de gestão. Eu lembro que eu curti muito aula de direito, administração, mas não é muito o que eu uso hoje em dia, sabe? E, Jussi, coisa interessante é que uma pessoa te dá a oportunidade, você começa a trabalhar na faculdade. Eu sempre acho interessante como essas portas vão se abrindo, né? E a sua carreira profissional vai evoluindo. Isso é realmente incrível.
E como é que foi? A coisa foi evoluindo? Você foi passando por quanto tempo trabalhando nessa oportunidade? E como é que foi a evolução até chegar ao ponto de você pintar a oportunidade de vir morar na Irlanda? E acho que você falou para mim que você já está na Irlanda vai fazer 2 anos, correto? Conta pra gente um pouquinho Isso, como vou é que foi fazer essa 2 anos. evolução até chegar ao ponto de pintar essa oportunidade para ir para a Irlanda. Eu trabalhei esses alguns anos na faculdade, acho que foram 3, 4, não me lembro direito, mas eu peguei de novo um momento de transição que me impactou, que era quando a faculdade foi comprada. Até então era um grupo independente de 4 instituições, 2 colégios, 2 faculdades. Uma das faculdades foi comprada por uma grande instituição no Brasil. E aí nessa, eles já tinham uma matriz no interior de São Paulo que já cuidava dos sistemas e tudo mais. Então haveria alguns anos de migração de dados para esse sistema da universidade, né, que já era de grande porte. Não teria mais o meu cargo na faculdade. E bem quando eu soube da compra da faculdade, eu descobri que eu estava grávida. Nessa, só fiquei o período da minha gravidez, voltei da minha licença maternidade e saí fora. Eu falei, não dá, não vou ficar aqui só batendo query, porque era a única coisa que eu acabei fazendo. Parei de desenvolver as coisas que eu tinha, de dar suporte às coisas que eu tinha, para ficar acessando banco de dados só para pegar dados que às vezes dava alguma inconsistência nos relatórios, estavam querendo entender, ou às vezes exportar um relatório. Então, meio que eu não estava desenvolvendo, criando nada, estava dando suporte e criando relatório, fazendo umas queries gigantescas. Eu falei, não dá, vou procurar outra coisa. E, na verdade, eu nem estava afim de procurar uma outra coisa no momento, porque eu tinha acabado de ter meu filho. Eu não fiquei nem 2 meses em casa. Nessa, a diretora do colégio, que fazia parte do grupo que a faculdade era, falou assim, olha, eu tô precisando de professora para ensino médio. A gente está fornecendo... Era alguma coisa vinculada ao governo, de algum programa para jovem aprendiz, não é para jovem aprendiz, mas eu não me lembro exatamente que tipo de programa que era, mas era para ensinar programação para jovens. E eu falei, tá bom, porque eu já tinha essa experiência de dar aula no estágio, porque no estágio eu fiz de tudo, né? Fui monitora, eu cuidei de administrativo, eu desenvolvi, eu dava aula. Então eu tinha uma experiência e sabiam disso, inclusive. E falaram, você quer dar aula? Eu falei, quero, era para dar aula para jovens de 15, 16 anos na época. Só que nesse meio tempo me chamaram para uma entrevista na Faria Lima, que é tipo um dos polos tecnológicos lá de São Paulo, e era uma asset de investimentos. E o salário era bem mais atrativo. E eu acabei topando. Mesmo com meu filho pequeno, meu filho tinha 8 meses, eu acabei topando. Então, eu dei aula uns 3 meses, período bem curto, mas fui trabalhar nessa asset de investimentos. Esse lugar foi um lugar onde eu percebi que, apesar de eu ter um certo tempo de experiência com PHP, o meu conhecimento era muito defasado. Então, naquele momento, por exemplo, eu não tinha contato com orientação a objetos. Então, por isso que eu não gosto de esfregar na cara de ninguém meu tempo de experiência, porque às vezes isso não representa nada. Eu senti que eu estava estagnada. E aí, nesse momento, nem deu muito tempo de aprender certas coisas que a gente aprende na urgência. Queriam reconstruir o portal lá do cliente e, vamos colocar o framework aqui. Aí, o dono da empresa era uma asset pequena, né? Então, todo mundo ficava no mesmo andar, mesmo escritório, a baia de todo mundo era aberta. Então, o dono da empresa tinha poder de decisão sobre até o tipo de framework que a gente usava. E aí, perguntou para um dos meninos, e aí, o que você sugere? Qual que é o framework lançado mais recentemente para vocês reconstruírem aí o portal? Aí, meu colega falou, Zend 2. Beleza, procurem cursos, eu vou pagar para vocês. Então, pagou o curso pra gente. Nessa época, eu não tinha nem noção de orientação a objetos. Eu estava fazendo um curso de framework. Olha o perigo. Comecei a trabalhar com esse framework, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. As coisas foram indo, acabou que as pessoas foram saindo, acabei assumindo a área de tecnologia daquela asset de investimentos, que não era muita gente, mas eu vi que a área de gestão nem seria muito para mim. E aí, depois disso, de novo, eu estava num ponto onde eu sentia que eu queria aprender, que eu precisava aprender, eu não tinha com quem ter essa troca de experiências. E nessa, eu troquei de emprego. Arranjei uma vaga na For Linux, foi uma empresa que eu fiquei 5 anos lá no Brasil. Foi a empresa onde eu fui mais feliz, inclusive, que é um lugar de consultoria e treinamento. E peguei um período que eles estavam querendo desenvolver uma ferramenta nova, então seria um terceiro braço ali da empresa, e precisavam de alguém com experiência com Zend 2. E lá caí.
E aí, nesses 5 anos que eu fiquei lá, eu aprendi muita coisa. É um perfil de empresa que realmente a gente mexe com as tecnologias mais atuais, é um lugar que o pessoal costuma se envolver com a comunidade, da palestra e tudo mais. Acabei conhecendo as comunidades por causa de um evento que eu fui. Meu Deus, tô falando demais direto. Não tô deixando você fazer a minha pergunta. Tranquilo, pode ir, pode ir. Vai conversando até a gente chegar na oportunidade que apareceu para você ir para a Irlanda. Lá eu tinha a minha parte de desenvolvimento dessa ferramenta que estava sendo criada. Os meninos com os quais eu trabalhava manjavam muito, aprendi muito com eles. Porém, lá era uma empresa que era uma empresa de treinamento. E uma coisa que me falaram na entrevista é: nós contratamos profissionais que tenham o perfil de gosto de programar e tal, senta na minha mesa bonitinho ali, mas também gosto de ensinar. E você tem experiência de dar aula, porque você deu aula no colégio que você estagiou e tal. Então me contrataram considerando isso, que eu faria meu papel na área de desenvolvimento, mas eu também daria treinamento de PHP. E aí, nessa coisa de dar aula, eu tive que aprender para ensinar. Foi onde eu aprendi muitas coisas que eu achava que sabia e não sabia, coisas que eu não sabia mesmo, e consegui me aprofundar. Eles pagaram a certificação, então tive que ralar lá, estudar para tirar minha certificação de PHP. Foi um lugar onde eu absorvi muito conhecimento, muito, muito mesmo. Rolou uma iniciativa de pessoal, vamos se fazer presente em eventos, submetam palestras, aí vamos ver se vocês passam. E a gente passou. Eu lembro que, sei lá, umas 15 pessoas da empresa foram aprovadas no FISLE de Porto Alegre, um evento grande que tem lá todo ano. E foi minha primeira experiência palestrando. Depois disso, a gente acabou indo, alguns meses depois, a gente submeteu palestra de novo para PHP Conference. Foi a minha primeira vez que fui para PHP Conference, nem sabia que existia. E lá eu conheci a comunidade de PHP de São Paulo. Daí pra frente eu falo, esse foi o divisor de águas da minha carreira, quando eu conheci as comunidades. E isso me ajudou lá pra frente quando para vir pra cá, inclusive. Porque trabalhei 5 anos e já estava bem envolvida nas comunidades, né? Essa é aquela coisa de sempre alguém me puxando para alguma outra palestra, para algum outro evento e tudo mais. Eu, junto com uma amiga minha, a Camila, a gente sempre lá, arroz de evento, sempre participando, conhecemos a comunidade do PHP Women, inclusive. E começamos a, inclusive, viajar para alguns lugares para palestrar. A gente viajou para Fortaleza, Brasília e conhecemos pessoas do Brasil todo. 2 eventos que eu participei, né, fizeram muita diferença, digamos assim, para aumentar minha rede de network foi a Dark Mira e o PHPest. Beleza, tava lá trabalhando, 5 anos de empresa, senti que tava na hora de sair. Eu falei, eu acho que eu tava muito feliz lá dentro, mas eu senti que eu tava muito na minha zona de conforto. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu tenho o organizador do PHP da Dark Mira Tour é um francês que a comunidade de PHP toda conhece, amigo nosso, Cyril, adora organizar evento e ele trouxe a Symfony Live para São Paulo, o primeiro evento de Symfony em São Paulo. Aí a gente fez uma parceria, a For Linux patrocinou o evento também, que era a empresa que eu trabalhava, e aí ele tava fazendo aula de inglês uma vez por semana, ali como que não quer nada, porque a empresa pagava. E aí aconteceu que esse meu amigo falou assim: olha, então, um dos palestrantes, eu preciso que você busque ele no aeroporto. Eu morava em Guarulhos, né? E ele falou assim: pega no aeroporto e eu preciso que alguém arranje uma sala para ele trabalhar, porque vai demorar algumas horas para liberar o hotel, pipipipopó. Você consegue ficar com ele lá na empresa durante o dia? Falei, posso sim, né? Claro, mas imagina, nunca tinha falado inglês com ninguém que não fosse minha professora de inglês. Uma loucura. Nem dormi naquele dia. Falei, meu Deus, como que eu vou buscar um menino francês lá? Como que eu vou conseguir falar com ele? E detalhe, esse menino francês é o Nicolas Greca, que é uma das pessoas do Symphony Core. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir falar com ele em inglês? Nem sei se meu inglês funciona fora da aula, tal, beleza. Peguei ele no aeroporto. E aí a conversa fluiu, sabe? Funcionou. Falei, gente, eu sei falar inglês. Aí rolou esse evento, logo em seguida rolou um Dark Mira e aquelas energias. Eu falo que esse tipo de evento, ele dá energia pra gente, dá coragem pra gente, sei lá, fazer qualquer coisa. E nessa eu tinha visto uma vaga aqui pra Irlanda, aqui pra Dublin, num grupo de Telegram. Eu olhei,
Falei, nossa, que legal, pra Dublin. Minha prima faz intercâmbio lá, né? Ah, que legal. E essa minha prima, tipo, minha irmã, né? Falei, nossa, que legal, né? Tá, fechei, não entrei naquela vaga. Dias depois, naquela energia pós-evento, vou me aplicar pra essa vaga, deixa eu testar meu inglês. Fui muito despretensiosamente. Só que deu certo. E eu tô aqui por causa disso. Não por causa do inglês, foi uma experiência que me trouxe. Não foi meu inglês, porque ele é um trabalho em progresso ainda, inclusive. Isso é fantástico como os eventos da vida vão encaminhando você, levando em caminhos que você tem que percorrer e como é que esses eventos, essas participações nesses eventos foram te ajudando também, não só a ganhar a habilidade de apresentar, né, mas também te deu a possibilidade de você treinar, usar o seu inglês e conhecer outras pessoas e eventualmente aplicar com uma vaga que te trouxe para a Irlanda, né? E morar em Sim, Dublin, aqui no hemisfério norte, né? E você já está aí há 2 anos que você contou para mim, né? E você pode contar um pouquinho para a gente sobre o que você está fazendo aí, qual a natureza do teu trabalho, como é que é o teu dia a dia por aí? sim. É, vai fazer 2 anos em setembro. Inclusive, foi muito louco, porque foi o processo entre a minha oferta de trabalho e o início, meu primeiro dia de trabalho aqui, foi um período de 2 meses. Foi extremamente rápido. Só reforçando a questão das comunidades, os contatos que a gente faz, e depois até a gente pode voltar nesse assunto de comunidade, mas na hora que eu me inscrevi para a vaga, a pessoa olhou meu LinkedIn e ele tinha um amigo comum comigo, que era um menino que eu conheci em evento, sabe? Que era de Brasília. Foi por esse meio que ele acabou me indicando, né? Porque ele não ia indicar uma pessoa que não fazia ideia de quem era, ele acabou me indicando e fiz os processos seletivos e acabei passando. A empresa é uma empresa de praticamente voucher de presente. Então, quando você quer presentear alguém, você compra uma caixa que pode ser uma viagem, pode ser um spa, pode ser cerveja e hambúrguer, esse tipo de coisa. E aí, essa empresa, ela é bem grande, ela atua em alguns países da Europa. E eu faço parte do time que faz a API para o app. Tem o app de quem ganha os presentes, então você pode fazer o booking por ali. E tem o restaurante ou a clínica de estética que precisa do aplicativo também, que eles podem fazer o uso do voucher. Se você escanear, usar o voucher. Então, eu faço parte do time de API, que foi uma coisa que aconteceu que eu comecei a aprender quando saí da Asset de Investimentos, fui para a Forlinux. Essa aplicação que foi desenvolvida, eu atuei na parte de back-end. Inclusive, foi ali que eu me encontrei em termos de. Eu nunca fui boa com a parte de design gráfico, coisas bonitinhas. Por isso que eu não tenho nenhum site no meu portfólio. Quando eu conheci esse mundo de APIs, eu me encontrei totalmente. Então, acabei atuando esses 5 anos lá e foi esse meu conhecimento que me trouxe para cá, porque eu trabalho na parte de API. Antes, eu fazia parte de um time maior que, além de fazer as APIs de suporte para o app, de prover informações para o app, o time que eu trabalhava, eles têm um esquema de uma aplicação, como se fosse um middleware, com o qual todas as aplicações da empresa conversam. Porque existem vários tipos de aplicação. Tem aplicação em Drupal, tem aplicação em Symfony, em Laravel, que uma cuida do voucher, outra cuida do catálogo, outra cuida do site. É uma loucura. E aí, meio que encontraram de simplificar a comunicação entre todos os sistemas, é construir uma API pela qual todo mundo passa. Então, meio que normaliza a estrutura dos dados que passam por ali, converte, todo mundo conversar na mesma língua e também para ter um controle entre transações. Então, essa parte minha de conhecimento de API foi o que me trouxe para cá. Ô, José, outra coisa fantástica que você mencionou para a gente também na introdução do nosso papo é que você também tem o seu trabalho para ajudar mulheres a entrarem e permanecer na área de tecnologia. Você podia contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, a importância do trabalho também na comunidade? Claro, eu conheci primeiro o PHP-SP e a comunidade irmã, que era o PHP Women, que é uma comunidade que o nosso foco é ensinar mulheres PHP. No ano passado rolou online, mas nós fazíamos, quando a gente podia se reunir presencialmente, fazíamos workshops gratuitos de PHP. Então, a gente arrumava lugares para ir, inclusive a gente já fez até no prédio do Google, esses workshops gratuitos de 6, 8 horas para dar uma introdução ali de PHP. E nessa a gente conseguiu ver, inclusive, que algumas mulheres conseguiram entrar na área de trabalho depois disso. Então, esse é o foco da comunidade. E também uma outra comunidade
que eu faço parte, na verdade é um grupo de mentoria, chama Imoie, que é um grupo que ele é focado em ser um grupo de apoio para mulheres negras. Então é onde eu estou mais envolvida no momento, desde que eu saí do Brasil, e tem sido uma experiência incrível, incrível, incrível. Que aí tem mulheres não só da área de programação, mas da área de infraestrutura, da área de qualidade, e também tem mulheres que estão entrando, estão querendo entrar, fazendo migração de carreira, então tem sido incrível. Então não é só a questão de ensinar uma linguagem ou mostrar o caminho, às vezes ter um grupo de incentivo, um lugar seguro para dar apoio, para a gente se apoiar, e acaba servindo para mim. É engraçado, né? Eu dou e recebo de volta muito mais do que eu ofereço, porque existem muitas mulheres que acabam desistindo, muitas. Então, não só ensinar, como incentivar elas a permanecerem. E como é que você vê hoje a participação das mulheres no mercado e como é que está crescendo isso? Como é que tá? O que que a gente pode fazer para ajudar nesse crescimento das mulheres na comunidade? Olha, eu acho que é oferecer espaços, sabe? Porque, inclusive, o fato de eu estar aqui, eu espero que isso incentive de alguma forma, alguma mulher se incentivar uma, pelo menos eu tô feliz. Tem sido um trabalho de formiguinha, vou te falar bem a verdade, mas tá crescendo muito, muito mesmo. Ainda é difícil, ainda rola vez ou outra no Twitter aquelas coisas de threads para colocar o nome de mulheres que a gente conhece. Ou então um nicho mais específico, marca aqui programadoras negras que você conhece. Daí a gente vê que a gente ainda tem que ficar caçando na memória essas mulheres. Então, ainda tem um caminho a se percorrer, mas ele é muito melhor do que quando eu comecei. Quando eu conheci o PHP Women foi em 2014, se eu não me engano. E eu tava na PHP Conference e eu olhei, eu não lembro o número de pessoas que tinha no evento, mas tinha algumas salas. Esse evento foi feito numa faculdade lá em Osasco. E haviam salas cheias de pessoas. E eu conseguia contar nos dedos da minha mão quantas mulheres eu encontrava. Quanto mais a gente aparecia, inclusive uma das coisas que a gente tem na nossa mente no PHP Women é que às vezes a gente não tá num evento dando um workshop, mas a gente está lá. E o fato de estar mostra que ali também é um lugar que nós podemos estar. Então, vez ou outra, acontece de, olha, hoje eu trouxe minha namorada para assistir as palestras junto comigo, sabe? Então, o número de mulheres participando de eventos, ele tem crescido, não no ritmo que eu gostaria, mas num ritmo muito melhor do que eu vi no ano passado. Ainda a gente olha para eventos em grade de palestrantes, às vezes tem poucas. Abrir espaços, abrir oportunidades é muito valioso. Parece pouco, mas não é, porque serve de inspiração. Porque, como eu falei, a bolha, eu fiquei um tempão numa bolha achando que, não tem essa de ter pouca mulher. Porque quando eu entrei para estagiar, sei lá, metade de nós éramos garotas lá no meio dos meninos. Quando fui ver na faculdade, nós éramos em 14, 15 mulheres, numa sala de 60. Quando eu fui para o mercado de trabalho fora dali, eu vi que, poxa, eu sou a única mulher da equipe. Então, eu não tinha referências. Realmente, não tinha para quem eu pensasse, nossa, quero ser que nem aquela programadora. Não tinha isso. E hoje em dia, isso tem acontecido. Então, quando alguém palestra, quando uma mulher aparece num evento, num podcast como esse, é uma porta que se abre, sem dúvida. E é uma inspiração ou uma referência para alguém. É fantástico ver isso, é fantástico ver o crescimento da comunidade e a participação das mulheres e a diversidade total que a gente tem sempre que incentivar e ajudar a aumentar isso, né? Jussi, conta pra gente, você tem alguma coisa assim na área de tecnologia que você não usa hoje, não trabalha hoje, mas que você gostaria de usar e trabalhar? Olha, que eu acho que a gente tem que trabalhar com as coisas que a gente gosta, né? Então, hoje em dia, tem coisas que eu não sei. Eu acho que não faz parte da minha aptidão mesmo, que as partes visuais, assim, não são pra mim. E aí acabou que antes já havia o webmaster, né? Então não dava para escolher o caminho. Hoje em dia o webmaster virou back-end, front-end e designer, e dentre outras coisas. E tem o full stack também. Hoje eu sou bem back-end. Vez ou outra eu dou uma olhadinha em coisas de front-end para saber o que está acontecendo. Então mexo num JavaScriptzinho ali, né? Às vezes me dá essa curiosidade, porque são coisas que eu não domino. Coisas que eu gostaria de me aprofundar mais, a parte de Docker,
eu não vou conseguir falar essa palavra, mas é essa aí, que é uma coisa que eu lido no meu dia a dia, mas eu gostaria de ter um conhecimento mais profundo a respeito dessas coisas, porque vez ou outra eu preciso, porque eu falo, existem tecnologias com as quais a gente lida, às vezes a gente só sabe fritar ovo, se for compara com culinária, né? Tipo, eu frito ovo nisso daqui. Não sou um especialista, então essa parte de infraestrutura, parte de containers, eu gostaria de ter um domínio maior, que eu tenho só o básico. Perfeito. Jussi, você olhando para. A gente estava conversando sobre o grupo aqui dos programadores e olhando as pessoas que estão tentando começar hoje, tentando entender se computação e programação é algo que eles querem seguir profissionalmente. O que você recomendaria para essas pessoas? Onde é que você acha que eles devem começar? Como é que eles devem se preparar para tentar esse caminho que você está percorrendo e percorreu já por algum tempo? E o que você recomenda para essas pessoas? Olha, eu recomendo sempre fortemente entrar em contato com as comunidades. Fortemente, porque isso foi um divisor de águas para mim. E tem sido algo que contribui muitíssimo com a minha carreira. Porque a gente acaba ficando muito preso às coisas com as quais a gente trabalha no nosso ambiente de trabalho. Então, vez ou outra, a gente tem uma limitação, a gente tem um escopo mais fechado no nosso trabalho. Quando a gente vai num evento, assiste uma apresentação, vez ou outra a gente assiste sobre assuntos que a gente não está trabalhando, sobre tecnologias que a gente não está lidando, mas pode ser que no futuro a gente venha. Então, abre um leque de opções tão grande. Então, eu tenho aprendido muito, muito, muito com o fato de ter esse contato próximo com a comunidade. Então, procure a comunidade mais próxima. E hoje em dia, como está todo mundo no online, fica mais fácil ainda. Mas estou morrendo de saudade de um evento presencial. Morrendo de saudade. Então, cola nas comunidades. E lógica de programação. Começa as coisas, a gente precisa entender bem as bases, ter isso bem aprendido, porque a gente pena no futuro por causa de coisas que a gente deveria ter aprendido no início, como aconteceu comigo. Fui lá aprender um framework, eu nem sabia orientação a objetos ainda. Eu não sabia que tipo de dificuldade eu estava tendo. Eu não estou entendendo esse framework, eu não estou entendendo orientação a objetos. E orientação a objetos é uma coisa que eu deveria ter visto antes, sabe? Então, as bases precisam ser bem preparadas. Uma vez que você tem as bases, não importa a linguagem com a qual você lide, sabendo como programar na linguagem, você vai conseguir lidar bem com frameworks, por exemplo. Então, trabalha nas bases, lógica de programação, cola nas comunidades. Perfeito. E conta um pouco pra gente sobre esse teu, eu não sei se é um hobby ou não é, mas você mencionou pra mim que você gosta de cozinhar e conta pra gente o que que você anda preparando, algum prato preferido, alguma recomendação para os nossos ouvintes aqui em termos de pratos? Olha, vou confessar que essas últimas semanas eu tenho estado muito cansada para cozinhar, mas é uma coisa que eu gosto. Adoro fazer macarrão, então eu sei fazer vários. Tem a minha amiga Camila, que eu já fiz, acho que todos os macarrões que eu sei para ela. Carbonara, eu acho que é a minha especialidade. Uma coisa que aprendi a fazer nesse período louco que estamos vivendo é pão. Então, adoro fazer pão. Gosto de presentear meus amigos com pão. Acho fofinho dar comida para as pessoas e adoro receber comida de presente também. Acho que é isso. Eu adoro pão. Pão é minha paixão. Pão, massa. Tô doida para viajar para Itália, que ainda não conheço, mas eu sei que quando eu cair lá, rapaz, eu vou comer bastante, porque minha grande paixão da vida é comer, sem dúvida. É, pão e macarrão, você não pode ir errado com isso, né? Tem coisas boas. E, Jussi, planos para o futuro? O que que você tem planejado aí para o futuro que você pode compartilhar com a gente? Olha, é uma boa pergunta, porque sabe que eu tenho uma dificuldade bem grande de planejar meu futuro, por incrível que pareça, porque todas as coisas que foram acontecendo assim comigo, elas não foram planejadas, inclusive vir pra cá não foi uma coisa planejada. Foi uma coisa que aconteceu de repente. Mas enfim, eu acho que uma coisa que eu tenho pensado, eu quero contribuir mais nesse lance de mentoria para mulheres, para minorias. Estou estudando algumas coisas para fortalecer meus conhecimentos. Então, DDD, por exemplo, que é uma coisa que vez ou outra eu tenho penado para lidar no dia a dia. Mas não tem muitos planos, não. Por enquanto é me manter aqui, inclusive. Estou curtindo bastante trabalhar aqui na Europa. Eu tenho um ritmo de trabalho totalmente diferente do que eu tinha no Brasil. Estou curtindo muito isso. Então, o plano mesmo é continuar por aqui.
Esse eu acho o meu objetivo maior. E é um plano excelente, né? Você tá no lugar bom. Você gosta de Guinness? Adoro, adoro Guinness. Os pubs ainda tem mais de um ano que os pubs estão fechados aqui na Irlanda. E tô morrendo de saudade de tomar uma Guinness assim no pub. Tinha um pub bem na frente do meu trabalho, né? Então já tava rolando aquela coisa de sexta-feira, já ir pra lá. Era uma delícia, que saudade disso. Mas adoro Guinness. Temos que aguardar melhorar. É E, verdade. Jussi, você tem sugestões de livro, música ou filme, não necessariamente de tecnologia, mas alguma coisa que você queira compartilhar com nossos ouvintes aqui? Livro, música ou filme? Ou alguma outra sugestão sobre qualquer outro assunto que você queira sugerir? Deixa eu pensar. Uma coisa que eu tenho curtido ler ultimamente é entender mais sobre história mesmo. Engraçado. Na escola eu não curtia muito, mas tô tentando entender mais os problemas, principalmente os problemas que o nosso país passa, principalmente as coisas relacionadas a racismo. Tô tentando entender, compreender, aprender e compartilhar a respeito disso. Recentemente eu li Sapiens. Tô super orgulhosa que esse é o segundo, na verdade, o primeiro livro grande, o segundo livro em inglês que eu li, que não fosse livro técnico. Curti muito ler Sapiens, acho que ele dá um overview da humanidade bem geral. Coisas para o futuro eu discordei um pouco, mas legal sobre as coisas que citam do passado. Questão de música, nossa, eu tô muito eclética em relação à música, é uma loucura. Eu tô muito nostálgica, que tipo de música que eu não escutava quando eu morava no Brasil, hoje em dia eu escuto. Adoro trabalhar ou estudar ouvindo música popular brasileira, sabe? Então tô curtindo muito isso. Tanto as gerações mais antigas como as gerações mais novas. Acho bem relaxante porque acho que tá todo mundo cansado e principalmente mentalmente cansado. Então, uma musiquinha relaxante ali, adoro, porém sexta-feira é dia da Beyoncé, da Dua Lipa, do pop mesmo, sabe? Então eu sou bem eclética em relação à música. Filmes, sei lá, eu acho que eu zerei Netflix, talvez, quase. Mas eu tô mais uma vibe de assistir coisas levinhas, humor, sabe? Coisas rapidinhas. Eu adoro assistir Modern Family com meu filho. Acho super delícia, assim, sabe? Tô assistindo coisas leves pra relaxar. Tem que assistir algumas coisas leves mesmo. Jussi, você quer deixar alguma coisa aqui sobre rede social, um contato para os nossos ouvintes poderem entrar em contato com você, e-mail, Twitter, o que seja? Bom, tô no Twitter como Jussi Cabreira. Eu acho que é o lugar que mais me comunico assim com as pessoas. Me segue lá. Eu não falo só de tecnologia lá. Eu sou bem eclética. Vez ou outra eu compartilho alguma palestra que eu dei, alguma coisa que eu escrevi. Mas também eu falo de Big Brother, falo de comida, fofoca, tamo aí pra tudo. Excelente, excelente. Jussi, a gente passou aqui uma hora conversando aqui, eu te agradeço enormemente. Eu sei que para você já são quase 7 horas da noite, né? Para mim aqui é de manhã ainda. E eu agradeço enormemente aqui esse tempo que a gente passou junto e você compartilhar aqui a tua história, teu conhecimento e tuas recomendações aqui com os nossos ouvintes, que eu tenho certeza serão de muita utilidade para todos. Muito obrigado pelo teu tempo e todo sucesso para você, hein? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Tô muito feliz de ter Chegamos ao participado. final de Obrigado, mais um abração. Um episódio. abraço. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.